Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Alquimia dos Sonhos, um livro escrito por Ted Andrews, e a gente está na parte, em que ele fala sobre os totens oníricos. É um livro que nos ensina a entrar no nosso subconsciente através dos sonhos e da meditação. E hoje a gente vai apresentar uma história de um caso no qual foi usado esse exercício dos totens oníricos. O relato adiante é um exemplo de como uma mulher usou efetivamente o processo de trabalho onírico-mítico para revelar seus totens oníricos, utilizando o método descrito no exercício que a gente fez na aula passada. Bom, ele ajudou, esse exercício ajudou a descobrir vários espíritos totêmicos significativos. Bom, esses foram os sonhos estimulados. A meditação do totem onírico, juntamente com o processo de trabalho onírico-mítico, estimulou 2 cenários oníricos significativos. Em ambos os sonhos, o tema comum de totens de pássaros surgiu, refletindo muito sobre o ar, novos conhecimentos e mudanças mentais que estavam ocorrendo e prestes a ocorrer em sua vida. E esse foi o primeiro sonho que ela teve. Bom, isso é o relato da paciente, Todo sonho tinha uma sensação de coisas novas vindo em minha direção. Eu sentia a necessidade de respeitá-las. Acabara de chegar à casa das compras e saí do carro. Vi imediatamente uma grande pena branca de uma coruja branca real ao lado de uma pena de cauda, com cerca de 30 centímetros de marrons intensos. A segunda pena eu sabia que tinha que ser de um falcão ou de uma águia. No meu jardim havia uma área circular aberta com uma árvore no meio. Apesar de tal área não existir no meu jardim real, ela não me causou surpresa. Dentro da borda do perímetro havia um pequeno amontoado de penas de falcão. Quando o apanhei, percebi que estavam agrupadas em torno de um pé de pássaro, e eu sabia que este era um amuleto verdadeiro. O pé estava queimado. No sonho, eu aparentava saber que as crianças do bairro haviam colocado fogo nele para se divertir. Bati com ele levemente numa pedra para sacudir os pedaços chamuscados, e o amontoado de penas e o pé se desfizeram. Senti-me triste, mas sabia que ele fora desrespeitado. Várias penas pequenas ainda permaneceram, mas desisti delas, achando que era melhor devolvê-las todas à terra. Ao sair do círculo, lembrei-me que ainda tinha minhas 2 penas grandes. E agora ela fala sobre o segundo sonho que ela teve. Eu estava caminhando pela rua quando encontrei um corvo morto. Sabia que tinha que parar e prestar-lhe uma homenagem, retirar algumas penas e queimá-las. Havia, inicialmente, toda uma asa, mas quando comecei a reuni-las havia apenas 3 penas. A pena de cima não era de um preto totalmente escuro, mas era grande e estava em boas condições. A segunda pena também era grande, mas de um preto profundo e intenso. Eu sabia que o sangue teria que ser limpo, especialmente na raiz. Debaixo desta havia uma pena grande de um vermelho vivo. Era uma pena de corvo vermelha, apesar de eu saber que isso não fazia o menor sentido. Quando a apanhei, não havia a menor dúvida de que era uma pena de corvo. Eu sabia que outros mais voariam em minha direção. E aí, o autor fala sobre os insights e as impressões do sonho. O insight mais óbvio é a revelação de totens de pássaros específicos. Isto inclui a coruja branca real, o corvo, o falcão e a águia. Ela começou a observar esses pássaros com mais atenção, a fim de descobrir o que eles poderiam lhe ensinar. Ela estava se abrindo a novos conhecimentos e encontrava em um ponto em sua vida onde sentia medo de não ser capaz de vivenciar o domínio espiritual. Estava tendo dificuldade em integrar várias lições metafísicas com sua educação religiosa tradicional. Encontrava-se em um ponto onde necessitava de algo muito mais universal, alguma coisa que não negasse suas crenças tradicionais, mas que a elas se somassem. Isso está de alguma maneira refletida no equilíbrio das penas que encontrou primeiro. A coruja é um símbolo da lua e da noite. A águia e o falcão são símbolos do sol e do dia. Ela estava começando a entrar em equilíbrio e também a expressar verdadeiramente suas energias artísticas e criatividade.
estava superando seus temores e inseguranças. Havia também várias questões relativas à sexualidade, com as quais ela estava lidando e que foram refletidas em seus sonhos. Os corvos refletiram a purgação de antigas questões sexuais, um novo respeito por sua própria feminilidade, assim como a recuperação do seu próprio poder. Bom, gente, no próximo vídeo a gente vai falar como a gente pode respeitar os nossos totens oníricos. E ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo e bons sonhos. Tchau, tchau.